Boa noite. Primeiramente, agradecer aí o CREA, a ADEAC, pela oportunidade de a gente estar apresentando um tema tão relevante aí para as indústrias, para os engenheiros, aí para a sociedade como um todo, que a gente já vai abranger, pela SIC, também pelo local, né? Pelo Sidney, né, que foi meu aluno lá na pós-graduação e acabou logo depois já fazendo esse convite também, e por vocês estarem aí para a gente poder falar um pouquinho mais de mercado livre e autoprodução, que basicamente é o assunto que, quando a gente fala do setor de energia, é o assunto do momento, né? A gente está tendo essa abertura de mercado agora nesse ano de 2024, tivemos várias mudanças de regulação, assim como teve na GD, também teve no mercado livre de energia, e daí muitas empresas estão buscando modelos de autoprodução, cada vez mais com modelos diferenciados de negócio, e isso que a gente vai tentar tratar, passar um pouquinho hoje nessa hora, 1h30, né? Um assunto bem complexo. Quando a gente faz a aula lá na pós-graduação, basicamente são umas 20 horas de aula, né? Então aqui a ideia é a gente passar um pouquinho e que vocês depois possam entender mais o assunto para continuar com isso e verificar a oportunidade, seja de novos negócios, de reduzir o custo de energia das suas empresas. Deixa eu só botar aqui, vamos ver se vai passar. Então, eu sou sócio da Grugen Consultoria, né? Nossa empresa já tem fez 18 anos no último sábado e surgiu com o professor Hamilton, lá na Universidade Federal de Santa Catarina, era um professor da universidade que viu muita oportunidade lá em 2006 de trabalhar dentro das empresas, ajudando a reduzir custos com coisas que já eram muito conhecidas na universidade, naquela época, reativos e eficiência energética, né? Hoje é muito comum, as indústrias já têm isso dentro das indústrias, já tem engenheiros de eficiência energética dentro da própria indústria, mas naquela época não era tão comum. Começou trabalhando lá com a Wetzel em Joinville e depois foi abrindo o mercado já para Manaus, Philips, Sony, e assim foi crescendo, né, a nossa empresa. Depois, em 2011, acabou entrando mais nessa ideia do mercado de energia, quando já começou a ter essa questão do mercado livre para mais empresas também, começou a se popularizar um pouco mais. E hoje a gente administra aí 250 milhões de reais de energia e atende mais de 150 empresas, pequenas, médias, grandes empresas, através de uma gestão de energia no mercado livre, auxiliando as empresas a comprar energia mais barato e também empresas que querem ter sua autoprodução ou até mesmo fazer investimentos em geração e ter um melhor retorno de investimento. Alguns dos nossos clientes aqui, né, dos 150, SLB, a Schlumberger, uma das maiores prestadoras de serviço de petróleo do mundo, Monde Eletrodomésticos, tem 3 unidades com a gente, em Manaus também, a gente tem uma sede em Manaus com vários clientes lá, e na Bahia, Relógios Oriente, Petroquímica Inova, que é uma petroquímica do Rio Grande do Sul, do Lírio Parisotto, que eu vou trazer um projeto bem bacana que a gente fez de geração lá e autoprodução. Também tem 2 unidades em Manaus, além dessa unidade de Triunfo. Multilaser, Bemol, que é um varejista também bem conhecido do Norte. Hotel 10, várias empresas aí do setor têxtil. Empresa de educação também, a Ubra, aí com várias unidades, agora também está entrando nesse novo mercado livre de energia aí de varejo também. Falando um pouquinho mais sobre mim, já deixo meus contatos ali para quem quiser me seguir no LinkedIn depois, ver os conteúdos, estou postando mais conteúdos, também pegar meu WhatsApp, né? Seguir o Grugen no Instagram, a gente vai estar postando sempre bastante conteúdo. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre esse assunto, queira se aprofundar um pouco mais, fazer negócio também é sempre importante, a gente pode conversar depois. Então, eu sou engenheiro eletricista, formado pela FURB, né, em Blumenau. E nesse meio tempo também eu fiz pesquisa tanto na graduação quanto no mestrado em eletromagnetismo computacional, mas eu via que era um negócio muito técnico e parecia que faltava alguma coisa ali para um propósito, na verdade, né? E depois eu acabei indo para Florianópolis trabalhar no Grugen como estagiário e comecei doutorado em energia solar no Fotovoltaica UFSC. E cada vez mais que eu fui conhecendo o mercado de energia e como eu podia ajudar pessoas, empresas a economizarem com energia elétrica, realmente economizar energia nas empresas traz um benefício para a sociedade, né? As empresas tendo mais lucro, conseguindo economizar, ela pode investir, ela pode crescer, pode gerar mais empregos e eu vi que isso eu consigo realmente entregar um valor para a sociedade. Então foi aí que eu senti que é um negócio que eu gosto de fazer e depois também comecei a dar aula, né, na pós-graduação do IPOG
E foi assim que eu comecei a entrar cada vez mais nesse assunto, na autoprodução, no mercado de energia, realmente porque eu acredito que juntos a gente pode construir um futuro energético sustentável. Pensando em energia elétrica, hoje a gente não tem mais na sociedade moderna viver sem energia elétrica e sem comunicação, né? Então a energia elétrica está ligada com todos os processos industriais ou qualquer tipo de serviço ou produto hoje vai ter uma aplicação de energia elétrica. Mesmo que seja um serviço manual, algum equipamento que você está utilizando para fazer aquele serviço teve alguma influência da energia elétrica, né? E a gente verifica que a energia elétrica ela também está extremamente interligada com o desenvolvimento do país e que liga direto também com política, ajuda a governos irem bem ou irem mal, por exemplo, a serem derrubados, por exemplo. Quando a gente vê o Brasil, por exemplo, em 1970, 80, tivemos uma crise do setor elétrico que também ajudou a mudar, né, o país. Em 2001, tivemos o apagão. Esse apagão certamente foi um dos pontos também que ajudou a ter essa mudança de governo naquela época. 2012, ali tivemos o 11 de setembro do setor elétrico, né, que teve uma mudança de lei que baixou as tarifas na marra e depois as tarifas vieram subindo muito mais que a inflação naquele período. Também ajudou, influenciou o governo. E a gente sabe que sem energia o país não pode crescer. Então, quando a gente olha PIB e crescimento de consumo de energia, ele está extremamente interligado, né? Se é importante para o país, é importante para a empresa ter essa segurança desse negócio, né? Se é importante para os países, por que não para as empresas, né? Então, a energia é um bem essencial para as empresas. E quando a gente fala até do mundo, a gente olha que os países que têm mais índice de desenvolvimento humano são os países que mais consomem energia per capita. Então, isso é uma tendência, né, de que quanto maior o consumo de energia per capita, maior o índice de desenvolvimento humano, né? E por isso, sendo tão importante para países e para as empresas, várias empresas estão buscando, principalmente agora, projetos de autoprodução, ter a sua própria energia, fazer contratos de longo prazo para ter isso como se fosse um hedge, ter uma garantia de suprimento, garantia de preço, para não ficar na volatilidade de preço no mercado e também ter benefícios que a gente vai falar um pouco mais para frente em relação a encargos, a tarifas de uso, e a gente vai entender um pouquinho mais como funciona. Então a Nestlé se associou à Enel, então muitas dessas empresas, a Vale, por exemplo, a Vale ela investe diretamente na geração, ela compra parques geradores também, né? Mas pode-se também trabalhar com alguns modelos que a gente vai ver que você se associa a um gerador, tem os benefícios da autoprodução, mas acaba não necessariamente fazendo investimento. Mas também temos investimentos com geração na carga, solar grid zero e vários outros modelos de negócio. E com esse aumento de consumo de energia, a gente vê que todo o assunto do momento, inclusive que não é da área de energia, quando a gente fala de inteligência artificial e criptomoedas, o consumo de energia é extremamente interligado, né? Para minerar Bitcoin, minerar Ethereum, você precisa de muita energia elétrica, né? Nos Estados Unidos, lá tem planta de 200, 300 megas só de mineração de Bitcoin. O pessoal bota a mineração de Bitcoin do lado da usina. A gente está vendo que em alguns casos que está acontecendo, às vezes o pessoal que já está mais ligado, tem os cortes de geração, aqueles curtailments, que é o assunto que está derrubando até ações na Bolsa, como da Auren e outras empresas ali, que está cortando a geração por causa do despacho do INS. O pessoal bota a mineração de Bitcoin do lado da usina para aproveitar aquela energia, né? E as aplicações de inteligência artificial também, é processamento de dados, muita energia. E o Brasil também está na onda do momento, porque apesar que às vezes a gente acha que temos a energia cara, na verdade a energia no Brasil ela é muito barata. O que a gente tem é muitos encargos, né? E eventualmente o poder aquisitivo do brasileiro não é tão alto. Quando a gente bota em dólar, a energia do Brasil não é tão cara. Então, muito provavelmente, muitos data centers, muitas aplicações de inteligência artificial vão vir para o Brasil, aumentando a demanda por energia. Então, quando a gente tem esse desequilíbrio de oferta e demanda, pode ser que os preços de energia subam. Então, hoje a gente tem uma oferta de energia abundante, mas logo mais pode ser que essa oferta já não seja o suficiente e os preços de energia podem subir. Então, por que não ser o dono da própria energia, controlar essa geração, não depender tanto de outros, de terceiros, para poder tocar o seu negócio, tendo em vista que o principal insumo aí para qualquer indústria é a energia elétrica, né? Pensando nisso, em controlar a sua geração, a gente participou do projeto da UTS-CGV Inova, que é uma planta termoelétrica localizada em Triunfo, no Rio Grande do Sul, da Petroquímica Inova. Opa, obrigado.
onde pode produzir 160 toneladas de vapor de alta pressão e 30 mega de energia, atendendo 100% do processo industrial daquela planta, uma petroquímica utilizando 100% de energia renovável, não só elétrica, como térmica também, né? E a gente participou de todo o processo, desde a análise de viabilidade. Quando a gente começou a conversar sobre isso, e parecia uma maluquice a gente falar isso lá em 2015, de fazer um projeto desse de 200 milhões de reais para investir e achar que ia ter retorno de investimento, né? Ela consumia vapor de terceiros que produziam no polo petroquímico, era produzido através de óleo e carvão, e a energia comprava da rede, né? Então, se o preço do óleo e o carvão subia, ela tinha que pagar mais caro no vapor. Se aquele terceiro que vendia o vapor para ela aumentava o preço, ela tinha que aceitar, porque ela não tinha outro fornecedor. A energia elétrica tinha que comprar no mercado. Se eventualmente não tinha comprado, o preço subia, também estava à mercê do mercado. O encargo da transmissão, que ela está conectada, se eventualmente subisse o preço, é uma tarifa, ela não tem como negociar, ela teria que pagar aquilo, né? Então, por que não ser o dono da sua própria energia elétrica e térmica e ter segurança de fornecimento? Então, por isso que nesse projeto foi pensado em ter alta confiabilidade, é um processo petroquímico, né? E qualquer parada no processo causa prejuízos enormes. Então, foram feitas 3 caldeiras, né? Não sei se tem apontadora aqui, não? Tem, aqui. Tem 3 caldeiras, né, para garantir maior qualidade e segurança no suprimento. Tem um silo aqui de 17 mil metros cúbicos, se eu não me engano, com bastante redundância para receber vários caminhões ao mesmo tempo. Então, esse é um processo aí que eu tenho orgulho de fazer parte. A gente fez desde a análise de viabilidade técnica, processo de conexão junto ao ONS, obtenção de outorga na ANEEL, e agora a gente faz a gestão e operação dessa parte de mercado. Então, ele já foi projetado pensando que quando o preço de energia subisse, podia gerar mais energia para vender ao mercado. Então agora a gente vai ver que o PLD aí está chegando, a energia incentivada está chegando a R$600 o megawatt-hora, eles já começaram a operar para vender energia no mercado e obter lucro também com a venda de energia, ou até mesmo usar os benefícios da autoprodução lá nas unidades de Manaus. Então a gente vai entender que usar a energia lá em Manaus, mesmo que seja do Rio Grande do Sul, não é usar fisicamente. Basicamente são contratos de energia e por você estar com o sistema todo interligado, você vai ter alguns benefícios tarifários. Não foi. Tranquilo. Então, falando um pouquinho mais de mercado livre de energia, antes de a gente entrar no assunto de autoprodução, né? Projetos de grande porte, assim, de 30 mega, ou seja, hoje acima de 3 mega tem que ser no mercado livre de energia, né? Então, projeto de geração acima de 3 mega, eu tenho que estar no mercado livre de energia, e esse mercado ele vem crescendo dia após dia, né? De 2015 para 2016 não tem nesse gráfico, mas foi onde teve um boom bem grande aí no mercado livre de energia, onde os preços voltaram a baixar, a economia do país voltou a crescer, e desde então, ano após ano, ele vem crescendo, e em 2023 atingimos aí 37% do consumo total do país é feito no mercado livre de energia pelas empresas, né? Quando a gente fala aqui de consumidores no ACL, em 2023, de 11.889, a gente fala de agentes, ou seja, são CNPJs, não necessariamente são unidades consumidoras. Unidades consumidoras ali já devia ter umas 15, 16, 17 mil. Hoje, com a abertura de mercado, já com dados de junho de 2024, já existem 51 mil unidades consumidoras no Mercado Livre. Então, não é um mercado novo, já existe desde 1999, acho que são os primeiros consumidores, e agora abriu para mais empresas. Todo mundo do Grupo A pode participar e já são previstas aí 28 mil migrações só para esse ano de 2024. Então, as empresas que podem migrar e não estão migrando vão deixar de ser competitivas, principalmente nessa parte de energia. Quanto mais a energia influencia no seu custo de produção, se você não está fazendo parte desse mercado, você está perdendo dinheiro. E além disso, se você estiver no mercado, mas não estiver bem assessorado, não estiver conhecendo bem, contratando energia talvez mais cara, não prestando atenção aos detalhes, você vai estar perdendo competitividade. Então hoje quem é que pode participar, né? A gente vai separar o Mercado Livre em 2 mercados. Pessoal aí de trás, está conseguindo me ouvir bem? A gente vai separar em 2 mercados, o mercado de atacado e o mercado de varejo. No mercado de atacado são as empresas maiores, aquelas que têm acima de 500 kW de demanda contratada, né? Esse é o dado específico, né?
Pode ser somado também várias unidades do mesmo CNPJ. Então, eu tenho várias unidades ali, matriz e filial, que tem 200 kW de demanda contratada, 3 unidades. Posso somar elas e entrar nesse mercado de atacado. Qual é a diferença do mercado de atacado? Você realmente entra na Câmara de Comercialização de Energia, assume várias responsabilidades e tem que registrar contratos, validar, tem obrigações financeiras, administrativas, que a gente vai falar um pouquinho mais. E as demais unidades, todo mundo que é Grupo A, que tem um posto de transformação própria, né? Que tem um transformador, que a empresa teve que comprar o transformador ali na Celesc, que a gente fala de fazer a casinha pelo menos, né? Pode participar. Claro que a gente vai falar um pouquinho de algumas regras, e principalmente a Celesc, ela está gerando algumas dificuldades aí com alguns clientes em relação à norma de migração, mas teoricamente todo mundo que é Grupo A pode migrar. Para quem não está familiarizado com o conceito, geralmente a gente fala acima de R$7.000 por mês, né? Mas o recurso mesmo que está escrito na norma é que todo mundo que é atendido em alta tensão pode migrar. Esse cenário ele pode mudar em breve, né? Essa mudança foi aprovada em 2022. Então, em 2022, já aprovaram a abertura para todo mundo do Grupo A partir de janeiro de 24. Mas já foi feita a consulta pública lá também em 22, para abrir o mercado livre de energia para todo mundo do Grupo B, não residencial e rural, e depois, talvez a partir de 2028, todo mundo, né? Residencial e rural. Mais de 90 e poucos milhões de unidades consumidoras. Então, em breve, talvez todo mundo pode ser livre. Mas a gente depende também de vontade do governo, então isso não está aprovado ainda. Só que a gente verifica, segundo os discursos, né? Pelo próprio ministro de Minas e Energia, que a abertura pode ocorrer imediatamente, desde que sejam aprovadas algumas reformas que são muito importantes para reduzir subsídios, para alocar corretamente os custos, né? E um dos assuntos em pauta que talvez vai ter uma mudança de subsídios é a autoprodução. Então, talvez quem conseguir pegar esse bonde agora pode aproveitar os benefícios até agora, porque depois que mudar, se entrar com o projeto, pode ser que perca alguns benefícios, que a gente já vai falar um pouquinho mais. E, além disso, a gente tem que ver os contratos das distribuidoras, várias outras coisas, né? Então, tem que ser, tá em votação esse tipo de lei para abertura de mercado para todo mundo. Pensando em mercado, né? Então, já temos 51 mil unidades consumidoras e, no total, a gente tem 200 mil unidades consumidoras do Grupo A. Então, a gente tem, basicamente, aí 150 mil unidades consumidoras que não migraram para o Mercado Livre ainda. Algumas delas têm geração distribuída. E será que eu posso migrar com geração distribuída? Não posso? A gente já vai ver um pouquinho para frente, mas de maneira geral pode. Tem que ver se vale a pena financeiramente, né? Então, se eu sou um consumidor do Grupo A, tenho um solar ali no meu telhado, será que vale a pena? Tem que fazer as contas. Se todo mundo migrar do Grupo A, 40% do consumo do país já seria livre. E se depois abrir já em 2026, como está se estimando, para as unidades consumidoras do Grupo B, que não seja residencial, vai chegar em 11 milhões de unidades consumidoras. Então, é um mercado bem interessante aí, principalmente para quem é aluno de engenharia, né, os engenheiros, tem um mercado bem grande para se trabalhar e para se conhecer. Então, hoje a CCE é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Todos os contratos de energia elétrica têm que passar por ela, seja ele do varejo, do atacado, do cativo também. Então, os contratos que a Celesc faz através do leilão passam tudo na CCE. Ela administra hoje 55 mil ativos ali que estão cadastrados na CCE, sejam ativos de geração, de consumo das distribuidoras, né? E ela administra também 87 mil contratos mensais. Então, vários contratos de energia passam lá. Hoje mesmo, quem quer fazer trade de energia, é obrigatório passar pela CCE. Está tentando mudar isso, né? Fazer mercado derivativo aí para quem gosta de mexer com bolsa, né? Mas hoje é obrigatório pela lei todos os contratos de energia aí passarem pela CCE. E a ideia de abertura de mercado que a CCE espera que, mesmo para consumidores do Grupo B, se estima aí uma redução de 10% a 30% na conta de energia elétrica, e se todo mundo migrar seriam mais de 90 milhões de unidades consumidoras, né? A ideia é que tem que ter sustentabilidade no mercado, equilibrar os encargos e subsídios, que a gente vê que tem muito subsídio e muito encargo, então isso tem que ser equilibrado corretamente, simplificar as operações e também garantir o suprimento para o consumidor, né? Não adianta abrir o mercado de qualquer jeito, punir as distribuidoras e daí o mercado não funcionar corretamente, a qualidade de energia cair e você não garantir essa segurança de suprimento.
Então, de maneira geral, como é que funciona, né? No mercado cativo, você tem uma fatura de energia, é a tarifa da Celesc, ou seja lá qual for a distribuidora, você recebe, na maioria das vezes paga e não tem muito o que fazer. A ideia é que do Mercado Livre, você ainda vai ter as tarifas reguladas da parte de distribuição. Então, você continua tendo uma tarifa, uma fatura da Celesc, onde está sendo cobrada a demanda contratada. Então, quando a gente fala de demanda contratada, nada muda. A demanda continua lá sendo cobrada. Você vai ser cobrado também pelo uso do fio, o TUG, né, em relação ao seu consumo. Ou seja, tudo que for em relação ao uso, você continua pagando na Celesc. Mas a ideia é que você vai poder negociar a parte de energia. Então, lá na Celesc, a parte que está escrito TE, que é tarifa de energia, você não paga mais uma tarifa. Você vai deixar de pagar uma tarifa e vai começar a poder negociar. Daí você vai pagar um preço, né? E daí você pode negociar no longo prazo, no curto prazo, de diversas maneiras. E é isso que a gente vai explicar um pouquinho hoje. Além disso, uma preocupação bem importante são com os encargos. Parte desses encargos vão ser cobrados lá na CCE e isso adiciona o custo. Então, quando a gente fala de proposta de energia, principalmente para os clientes menores agora que está nessa abertura de mercado, eu tenho que tomar muito cuidado na hora de comparar o preço, porque pode ter preço da comercializadora com encargos embutidos ou sem encargos embutidos. Então, algumas vezes, um preço de R$200 sai mais caro que R$220, porque o de R$200 não está embutido esses encargos, e eu já vou explicar um pouquinho mais para vocês também como funciona. Então, um caso de sucesso de uns clientes nossos, né? É uma fiação de algodão lá de Guabiruba. Era dois irmãos. E esses irmãos, eles eram funcionários de uma tecelagem de fiação de algodão. E eles foram guardando dinheiro. Eram dois alemãozinhos, que a gente sempre brinca lá, aqueles bem mão de vaca mesmo. E guardavam dinheiro, e guardavam dinheiro. Conseguiram comprar uma maquinazinha num galpão, alugaram o galpão, botaram uma máquina. Começaram a crescer. Quando a gente foi falar com eles, eles gastavam, acho, 50 mil por mês de energia. Tinha uns 200 kW de demanda contratada. Eles nem podiam entrar naquela época. Mas a gente viu que se eles fizessem a subestação de 500 kW, contratassem 500 de demanda, mesmo que eles não aumentassem o consumo dele pelo preço de energia, eles iam economizar ali 25%, 30% de energia, né? E os alemãozinhos era desconfiado, aqueles alemãos desconfiados, né? Então, será que vale a pena? Será que não vale? E daí, esse cara aí que está aí sempre bem vestido, ele vai querer me lograr, né? Eu aqui do interior não sei nada, só trabalhei de peão a vida inteira aqui, esse cara vai querer me lograr. E no final a gente foi conversando com eles, foi apresentando como funciona, conseguimos pegar uma empresa para ajudar a fazer o investimento da subestação para ele, né? Para ele pagar a subestação com a economia do Mercado Livre. Daí o cara da subestação também teve que botar o dele em jogo, né? E ele entrou no Mercado Livre em 2019 e com isso ele conseguiu cada vez mais crescer. A gente viu um crescimento aí de 2019 a 2024 de 242% no seu consumo de energia e, consequentemente, na sua produção. Eu fico muito feliz assim que eu vi eles crescendo, botando mais máquinas, botando funcionários, assim, que mesmo hoje eles já sendo empresário aí que fatura milhões, estão lá eles em cima da máquina arrumando, fazendo a manutenção, né? E eles economizaram 30% em média. Então, depois aí da desconfiança, mas do nosso serviço, auxiliando eles na contratação de energia, eles conseguiram crescer a empresa, principalmente numa fiação de algodão, cerca de 40% do custo do fio é energia elétrica. Então imagina o quanto isso impacta, né? Uma fiação de algodão que não está no Mercado Livre hoje, o cara não tem como ser competitivo, o lucro dele é quase zerado, né? Então isso ajudou eles a crescerem aí e serem mais competitivos no mercado. Então o que se busca com o Mercado Livre? Primeiro, redução de custo, né? Esse é o principal, né? Comprar energia mais barata. Mas um diferencial bem legal, né, é o horário de ponta, né? Você não tem a diferença da tarifa de energia no ponta e no fora ponta. No caso da Celesc, aí das 6h30 às 9h30. Então, as empresas podem trabalhar nesse horário, não precisam mais parar o turno ou diminuir a potência, né? Principalmente se ela comprar uma energia incentivada, uma energia renovável, que vai dar o desconto para ela também no horário de ponta. Então, essa é uma das grandes vantagens. Liberdade de escolha, pode escolher fornecedor, condição, prazo, né? Quero fechar um contrato por 5 anos, fecho. Quero fechar um contrato por 1 ano. Não quero fechar contrato nenhum, vou ficar no preço do mercado mês a mês. Vou ficar no risco. Dá para ficar, é que nem um mercado de bolsa. Então você pode escolher o seu fornecedor. Previsibilidade, se você fechar um contrato de longo prazo, você tem maior previsibilidade. E também você pode optar por energia renovável, né? Para muitas empresas, a energia renovável é a melhor opção, inclusive, né?
Para outras, não, né? Principalmente empresas aí de grande porte, a energia renovável é um pouquinho mais cara, mas para outras a energia renovável, pelo desconto que ela dá lá no uso da Celesc que você continua pagando, ela vale muito a pena. E essa é uma das operações bem importantes. Às vezes as empresas esquecem de fazer isso. Vamos lá, hoje a energia renovável está R$30 mais cara, né? Para algumas empresas isso pode valer a pena por causa do desconto, para outras não. Mas daqui a 2, 3 anos essa energia renovável está R$50 mais cara. E eu posso fazer operações de troca de contratos, né? Então mesmo que eu tenha um contrato de um tipo de energia, eu posso trocar esse contrato para outro tipo de energia, né? E esse acompanhamento constante é muito importante aí no mercado. Beleza, como é que eu faço para entrar, né? Muitas empresas já estão, mas como é que eu faço para entrar? No atacado e no varejo, eu vou ter que fazer independente, é denunciar o contrato de compra de energia regulada. Eu falar para a Celesc, não quero mais comprar energia com você. Eu vou continuar tendo o meu contrato de uso, mas o de energia eu não vou renovar. Esse contrato tem que ser avisado 180 dias antes. Antigamente, até ano passado, tinha toda uma regra, agora é 180 dias antes, eu aviso, daqui a 6 meses eu migro. Sem problema. Outro ponto, adequar o sistema de medição para faturamento. Basicamente, a tua entrada de energia tem que estar de acordo com as normas atuais. O que diz na lei é que ela deveria estar em boas condições de uso e segurança. Mas o que a Celesc está exigindo é que ela esteja de acordo com as normas atuais. Então, eventualmente, se a tua subestação, a tua entrada de energia estiver mais para trás, não tiver um livre acesso, pode ter algum problema. Então, a gente sabe que a Celesc, pelo menos na minha experiência, está sendo uma das mais difíceis aí em relação a esse processo de migração, tá? Mas basicamente ela tem que estar de acordo com as normas atuais. E fazer um cadastro na CCE. Para quem é do varejo, é só cadastrar lá e dizer, ó, você é um consumidor varejista debaixo de uma comercializadora. Se eu sou do atacado, eu vou fazer todo o cadastro completo, assumindo todas as responsabilidades. Se for uma empresa maior e optar pelo atacado, tem que aderir à CCE e pagar uma taxa de adesão de R$ 8.335. Note, no varejo não tem essa taxa. Então, algumas comercializadoras falam que está dando desconto da taxa de R$ 8.000 no varejo. Não, não tem desconto nenhum, é porque não tem taxa mesmo e está tudo bem. Se você for para o atacado, você tem que pagar essa taxa aí da CCE e abrir uma conta numa agência Bradesco específica para operações dos encargos. Então, todos os encargos vão ser feitos nessa conta, não tem nada a ver com a parte de compra de energia, mas tem que abrir essa conta. Mas basicamente é isso. E claro, tem que ter viabilidade financeira, né? Na Celesc, a maioria das unidades tem viabilidade financeira, a não ser que tenha adequação muito cara. Então eu estou com a minha entrada de energia muito velha, ou ela está lá atrás, eu tenho que puxar para frente, que a Celesc vai exigir para puxar para a beira da via, e às vezes eu vou gastar R$100 mil para fazer isso. Se for uma unidade que gasta R$10 mil por mês e ela for economizar R$3 mil, vai demorar muito tempo para pagar. Claro, no longo prazo ela vale, né? Mas às vezes o empreendedor vai ter outros motivos, tem outros investimentos para fazer, né? Então, da carta denúncia, que seria esse no mínimo 180 dias antes, a Celesc vai enviar uma resposta, né? Um termo de pactuação dizendo, olha, você vai ter que fazer essas atividades aqui, o distrato do CCR é assinar um contrato de uso livre, se envia esses documentos assinados, aí, solicitados na carta-resposta, os documentos recebidos, é feita a vistoria na sua entrada de energia, ela diz o que você tem que fazer de adequação. Depois disso, você faz a adequação e fala, ó, vem vistoriar de novo para ver se está tudo certinho. Estando certinho, faz o projeto do sistema de medição, às vezes troca o medidor. Se for uma unidade mais nova, com uma subestação mais recente, já é o mesmo medidor, nem muda nada. E aí sim, agenda o desligamento ali, o comissionamento para entrar no mercado livre de energia. Então, basicamente, é papel para lá, papel para cá, faz vistoria. A parte mais chata mesmo é se você tiver que fazer uma adequação física aí da entrada de energia. Então, falando um pouquinho da diferença de atacado e varejo, né? Varejo. Quem é que pode ser? Todo mundo do grupo A. Mesmo que for acima de 500, também pode entrar no varejo. Eu não aconselho, porque você tem menos poder de negociação, mas pode ser. Já no atacado, só quem tiver acima de 500 kW demanda, seja uma unidade ou várias unidades. No varejo, não precisa aderir à CCE. No atacado, você precisa ser um agente da CCE. Não tem taxa de adesão no varejo, no atacado tem a taxa de adesão. Obrigações administrativas. No varejo, você não tem obrigação nenhuma na CCE. Quem tem obrigação é a comercializadora.
você vai entrar com uma comercializadora. Por isso que também você não é tão livre, você vai estar debaixo daquela comercializadora. Ela tem que registrar contrato, ela tem que fazer todas as operações da CCE. Já no atacado, você tem que fazer todas as operações. Então você tem que ter alguém dentro da empresa ou uma consultoria aí, né? Alguém para auxiliar e fazer essas operações aí de registro e validação de contrato. Fornecedores. No mercado de varejo, tu só pode ter um fornecedor. Se tu fechou contrato com uma comercializadora, é aquela comercializadora. Consumir mais energia que o meu contrato, vai ter que comprar com ela. Talvez essa condição já esteja no contrato de energia que você fechou. E aí pode ser que você vai pagar bem mais caro. Se você contratou que não tem flexibilidade para baixo, você contratou mais, né? Contratou mais e usou menos energia. Sobrou, a venda vai ter que ser direto com essa comercializadora. Ou seja, você tem menos poder de negociação no varejo, né? Para consumidores menores, isso pode ser interessante porque você tem menos responsabilidades. Por isso que você tem que olhar montante de contratação, flexibilidade, todas as condições, porque você vai estar atrelado a ela. Não tem possibilidade depois de ficar comprando com outra empresa. No atacado, escolhe quantos fornecedores quiser. Eu posso ter 3 contratos ao mesmo tempo, contratar um pouquinho de um pouquinho de outro, um pouquinho de outro, ter 3 contratos ao mesmo tempo, não é problema nenhum. Encargos na CCE, esse é bem importante. Os encargos na CCE, a gente vai ver quando a gente for falar ali mais do final do Mercado Livre, eles podem chegar a 120, 140 reais o megawatt-hora. Isso é muito alto, né? Hoje ele está na faixa de 20 reais o megawatt-hora, né? Que é um preço aceitável. Então ele pode subir muito. No varejo, a obrigação de pagar lá na CCE é da comercializadora. Mas ela pode negociar isso contigo se está no preço ou não. E aí volta aquele assunto que eu falei do preço de energia. Se eu contratar uma energia a 200 reais sem encargos e uma a 220 com encargos, às vezes a de 200 reais pode sair mais cara. Porque se esses encargos subirem para 30, 40, 50 reais, eu vou ter que pagar ele adicional, né? Então esse é um ponto bem importante quando for negociar contrato de energia no varejo. No atacado, não tem isso. No atacado é preço de energia, quem assume o encargo é o consumidor e não tem choro. É isso mesmo e segue o bar. A adequação do sistema que a gente falou antes é nos 2 casos e geralmente para os consumidores maiores, acima de 500 kW, o mercado de atacado vai gerar mais economia porque o preço é mais baixo, você compra um montante maior de energia, você tem maior poder de negociação. Então, por isso que para grandes clientes, geralmente a gente recomenda o mercado de atacado. Então, a gente vai ver aqui que tem vários pontos aí para a gente observar quando a gente fala de energia no Mercado Livre, né? Não é tão simples assim, né? Então, não é só, alguém da minha empresa vai lá, eu sou uma indústria, eu boto alguém para fazer ali, o engenheiro saiu da faculdade, ele vai saber fazer. Não, a gente tem que olhar muita coisa, né? Que tipo de energia que eu vou contratar? Convencional, incentivada, CQ5, I5, I0, I100? Qual é a flexibilidade, sazonalidade, reajuste, garantia financeira, data de pagamento, encargos, preço, período, montante? Então tem que olhar tudo bem isso no contrato, senão depois eu posso ter um problema, né? Então, em termos de tipo de energia, a convencional é uma energia que não me dá desconto nenhum. É a energia mais barata que tem no mercado. Ela pode ser de qualquer tipo de fonte, inclusive termoelétrica, mas não necessariamente. Então, por exemplo, a energia lá de Jirau, Santo Antônio, dessas grandes hidrelétricas, ela não é considerada renovável nesse sentido, assim, ela não tem um desconto de energia incentivada, né? Mas, apesar que ela é renovável, né? Mas para o sistema é uma energia convencional. E daí eu vou ter as energias incentivadas, que pode ter um desconto de 0%, que ela serviria só para alguns consumidores específicos, hoje já não é muito utilizada. Energia 50% incentivada e 100% incentivada. A 50% incentivada me dá 50% de desconto lá na demanda contratada. Então, eu pago 20 mil por mês de demanda contratada, eu vou pagar só 10 mil por mês de demanda contratada. E se eu for ainda um consumidor verde, né, que pago mais caro lá no horário de ponta, eu também vou ter 50% de desconto no meu uso. Então, para vários consumidores, isso é bem interessante. Esse desconto pode ser bem útil e agrega bastante. Só que, consequentemente, essa energia vai ser mais cara. Aí eu tenho que sempre pesar quanto é que eu vou pagar mais nela e quanto é que vai ser meu desconto. Para um cliente é bom, para outro cliente não necessariamente é bom. Porque eu também vou ter a energia 100% incentivada. Essa me dá desconto de 100% na minha demanda contratada. Só que ela é muito mais cara
e ela não tem mais tão disponível no mercado, né? São usinas mais antigas que receberam autorização há muito tempo atrás, quando tinha esse tipo de desconto. Hoje já não tem mais tanta energia disponível. E hoje a gente vai ter também muito a CQ5. Basicamente, a CQ5 é como se fosse uma energia incentivada a 50%, mas não necessariamente é renovável. Pode ser uma cogeração qualificada. Então, uma cogeração de gás natural pode me dar o desconto de 50%. Então, eu não consigo ter, por exemplo, comprar uma energia CQ5 e necessariamente ter um certificado de energia renovável, porque não necessariamente essa energia é renovável. Mas também pode ser, uma CQ5 pode ser de grandes eólicas, grandes usinas solares, que ela não se enquadra como incentivada, mas ela tem o desconto. Então, esses tipos de energia é bem importante você saber se é uma energia que vai me entregar o certificado de energia renovável e qual o desconto que ela dá. Esse gráfico aqui é um gráfico que geralmente não tem em lugar nenhum, é difícil para o pessoal apresentar, tá? Então isso aqui é muito difícil de a gente ter disponível. Não tem disponível em lugar nenhum, porque no mercado de energia você não tem os preços de longo prazo disponibilizados. E basicamente o que é isso? É o histórico de preço de longo prazo. É o preço futuro de energia para a energia 50% incentivada. Se eu fosse contratar ela sempre para o A+1, A+2, A+3. O que isso quer dizer? Lá em 2013, se eu fosse contratar energia para 2014, eu ia pagar quanto? R$300 megawatt-hora. E assim por diante, 2014, 2015, 2016, A+1, A+2, A+3. Note que a gente teve uma crise hídrica em 2014, onde os preços de energia chegaram a R$700 o megawatt-hora. Será que era um bom momento eu contratar energia aqui para o A+1 para 2015? Será que não valeria a pena eu esperar esse preço baixar? Será que não podia subir mais também, né? Então a gente sempre fica nessa dúvida, né? E a gente nota que os preços aqui, por exemplo, 2016, a gente teve um ótimo momento de compra, que seria hoje em valor presente isso, né? Não era o preço da época. Esse valor aqui de 2016 é como se fosse, na época era R$130. Mas hoje, trazendo pela inflação, é R$200 o megawatt-hora. Então eu comprando energia em 2016 para 17, 18, 19, estaria pagando R$200 o megawatt-hora. Mas note que eles sempre ficam nessa faixa aqui ó, de R$300 o megawatt-hora, 240. Muitas empresas compraram aqui ó, em 2021, deixaram de comprar energia parece que quando a ação sobe, né? Quando vê o negócio subindo, o preço está alto, o pessoal, não, agora está, meu Deus, vai subir mais ainda e todo mundo sai comprando, né? É que nem na bolsa, né? Quando está lá embaixo, fala, ui, essa ação é ruim, essa aí não vai nada, caiu tudo. Daí a hora de comprar ele não compra. E quando sobe, está lá em cima, não, está todo mundo comprando, vou comprar a ação. Daí compra a ação, ela sai, né? Sai despencando, né? E é a mesma coisa no setor de energia, né? O pessoal às vezes deixa de comprar energia aqui na pandemia, quando está muito barato, esperou, deu crise hídrica, se desesperou, agora eu vou contratar energia, por quê? Porque o curto prazo, quando a gente fala de preço do mês, ó, esse preço aqui está em torno de R$500 aqui, né? O curto prazo estava 800, o preço do mês. Pô, 400 para quem está pagando 800 agora parece bom, né? Mas não, porque tu está comprando energia para frente, né? Então, em 2023, o preço caiu e chegou aqui ó, na faixa de R$100 megawatt-hora. O que aconteceu aqui? O curto prazo estava 60. Pô, eu vou comprar energia a 100? Por que eu vou comprar energia a 100 se eu estou pagando 60 no curto prazo? Porque tu está comprando futuro, tu não sabe como é que vai ser o futuro, né? Então, a ideia é travar, só que tem sempre essa dinâmica entre o longo prazo e o curto prazo. Então, o gráfico que eu estou mostrando para vocês aqui é o de longo prazo. Então, quem comprou aqui em 23 aqui, está pagando energia hoje R$100 o megawatt-hora para 2024, 25, 26, seja lá o período que fechou. Ou seja, está tendo a economia de 50% a 60%, porque comprou energia no menor do histórico quando a gente olha o gráfico. E quem ficou exposto ou deixou para comprar depois, ó, já começou a subir bastante os preços de energia para 25 e 26. Então, uma parte muito importante do mercado é entender essa dinâmica de preços e qual é um preço justo para você adquirir energia. E esse aqui são os preços de curto prazo. Esse gráfico é meio confuso, porque cada região, né, a gente vai ter 4 submercados. Submercado Sul, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Norte. Cada um deles vai ter um preço. A ideia é que no longo prazo eles estejam todos equalizados, né? Mas olha só, como de um mês para o outro ele sai de 60 para 200. No caso aqui saiu de 150 para 800. Agora aqui estava no piso, ficou 2 anos ali na faixa de 60, no mínimo regulatório. Do nada está batendo, vai bater 600 agora em outubro, tá? Já está batendo 600. Então quem não contratou energia está pagando muito caro.
Mas, ao mesmo tempo, quem não contratou energia aqui, ó, todo esse período aqui para trás, economizou bem mais. Então, é uma questão de risco. Eu vou ficar exposto ou eu vou comprar energia? O que influencia no preço? Chuva, geração solar, geração eólica. Vai chover aonde? Vai chover lá onde é que está a cabeceira ou vai chover lá em Florianópolis que não serve para nada? A água cai ali e já vai para o mar, né? Não adianta, tem que chover onde estão as usinas. Então, isso aí influencia tudo nesses preços, né? E os supermercados, eles são divididos basicamente em regiões, e não necessariamente as regiões geográficas, né? Então, a gente nota que a região sul é a região sul mesmo, mas a região sudeste e centro-oeste inclui o Acre e Rondônia. E o nordeste tira o Maranhão, tá? Isso tem muito mais a ver com as linhas de transmissão, muito mais as conexões elétricas do sistema. Então, quando eu tenho muita energia disponível no nordeste, o que eu faço? Eu tento jogar essa energia para o sudeste, porque eu quero jogar a energia mais barata para o local que está precisando mais energia, geralmente o maior centro de carga. Só que, às vezes, a linha de transmissão, o ONS, olha lá, o operador do sistema fala, não tenho mais linha disponível, não tenho como jogar essa energia barata. O que acontece? No sudeste eu aciono uma termoelétrica, e daí o preço do sudeste sobe, do nordeste fica baixo. E é isso que está acontecendo agora. Nordeste, um monte de solar, e bota solar, e bota solar. O que está acontecendo? Não tem linha de transmissão. Note que durante o dia o preço do Nordeste está ficando no piso, eu não consigo escoar essa energia. Então imagine que eu sou um gerador do Nordeste e eu vendi energia para o Sudeste. Eu estou gerando no barato e entregando energia no mais caro. Se eu assumir esse risco para o consumidor, que eu tenho que entregar energia lá, eu vou ter que bancar essa diferença de preço, lá na Câmara de Comercialização. Então, um ponto muito importante quando a gente fala de autoprodução, risco de submercado. A gente já teve um projeto que oferecendo para um cliente nosso, parecia mil maravilhas, mas não botaram esse risco de submercado, tu botava isso aqui na conta, não fechava a conta. Mas para o vendedor ele não falava isso para o consumidor, obviamente, né? Ele estava querendo vender o projeto, né? Por isso que é importante ter alguém que entende, então tem que analisar o risco de submercado. Encargos, aquela questão dos encargos que eu falei que é muito importante. Nós temos dois principais encargos, né? O encargo de serviço do sistema e o encargo de energia de reserva. Quando tivemos a crise hídrica, os encargos chegaram a R$ 140 o megawatt-hora. Então imagina de um mês para o outro a tua conta, mesmo no Mercado Livre, aumentar 15%. Quem estava no cativo fez o quê? Pagou bandeira vermelha e escassez hídrica também, né? Pagou por um bom tempo, né? Pagou por todos esses meses, né? Então, no cativo também isso é penalizado, todo mundo paga esse encargo. O cativo está embutido na tarifa e quando precisa de mais, vai ser acionada a bandeira tarifária. No Mercado Livre a gente não paga a bandeira tarifária. Então agora no mês de outubro estamos na bandeira vermelha 2, que adiciona R$ 70 o megawatt-hora. Quem está no Mercado Livre já comprou energia, não está no curto prazo, que subiu o preço, né? Já tem energia contratada, está pagando aqui ó, os encargos R$ 20 o megawatt-hora, não tem problema nenhum, seu custo não aumentou nada. Então quem está no Mercado Livre agora está economizando mais ainda. Então quem estava economizando 30% vai chegar a economizar agora 45%, 50%, porque eu não pago bandeira tarifária no Mercado Livre. Mas quando eu fecho um contrato de energia no varejo para aqueles consumidores menores, eu tenho que saber se isso aqui está embutido ou não, porque isso aqui pode voltar a aumentar. E além disso, como sempre, né, vamos ter mais um encargo. É o tal do ERCAP. Esse é o encargo de reserva de capacidade. Já foi contratado as usinas, só que ainda não foi regulado como vai ser cobrado. Mas a ideia é que usinas foram contratadas para atender esses consumos aí no horário de ponta, esses períodos aí que pode ter um problema de desabastecimento. E aí nós vamos ter que saber como é que vai entrar e quanto vai ser esse bichinho aqui. Por enquanto estão projetando aí na faixa de R$ 10 o megawatt-hora, R$ 20 o megawatt-hora. Em termos de montante, algumas coisas que a gente tem que ver bem, né? Seria a parte de consumo e o montante contratado. Então aqui seria a linha verde escura, seria o consumo do cliente, e as barras verdes, os contratos. Note que eu posso ter um valor mínimo, que seria esse contrato, esse verde escuro aqui, né? E eu posso ter uma flexibilidade. Então, tudo que eu trabalhar dentro da flexibilidade, eu pago o valor que eu contratei. Contratei por 200, vou pagar 200. Se eu consumir mais, como aconteceu aqui, eu vou ter que buscar naquele mercado de curto prazo. Vou pagar o preço do mês. Pode estar 60, pode estar 600. E se eu consumir menos do que do mínimo do contrato, eu vou ter que vender pelo preço do mercado. Então, às vezes eu contratei a 200 e eu vou vender a 100.
Mas tem um monte de gente, tem uns clientes nossos lá que baixaram o consumo, compraram a 200 e agora estão vendendo a 600. Então também pode ter um lucro nessa operação. Mas basicamente o que eu tenho que definir? O montante e a flexibilidade desse contrato. Nesse caso aqui, esse cliente, quando conseguir contratar uma grande flexibilidade, a ideia é que quase nunca mais ele vai ter problema aí, risco nos mercados aí de curto prazo e ficar nessa volatilidade de preço. E assim, olhando todos esses detalhes, tipo de energia, demanda contratada, flexibilidade, encargos, prestando atenção, a gente consegue entregar mais economia para o cliente. Então, mesmo quem já está no Mercado Livre pode economizar mais. Esse é um ponto bem importante. Mesmo que a sua empresa já esteja no Mercado Livre, vale sempre revisar tipo de energia, verificar se os encargos estão certos, verificar se a modalidade tarifária está correta, se a demanda contratada também está correta. Se você comprou energia incentivada, você tem direito de receber esse desconto e se não receber, você pode pedir lá uma multa lá para a comercializadora. A gente já conseguiu recuperar para alguns anos ali que teve bastante problema dessa energia incentivada. A gente contratou um desconto de 50%, mas na fatura muitas vezes estava vindo 40%, 42%. A gente conseguiu recuperar para os consumidores ali R$200 mil. É muito dinheiro, né? Então a gente consegue recuperar muito isso e muitas vezes a gente nem olha. No dia a dia, vai tocando, vai pagando. Ah, estou com 25% de economia, estou com 30% de economia, tá bom. Mas podia estar com 35% de economia. Nesse caso aqui, é um consumidor que ele estava economizando 10% antes da nossa gestão, sem mudar o contrato de energia dele, que estava horrível, né? Que ele contratou mal, ele contratou naquele pico ali. A gente conseguiu aumentar 17%. Mudando o tipo de energia dele, mudando a modalidade tarifária e também obtendo descontos aí do Retuge. Beleza, pessoal? Vamos aí para a autoprodução agora. Então, Mercado Livre é isso aí. Alguém já ficou com alguma dúvida aí de Mercado Livre? Quer perguntar alguma coisa? Terça-feira à noite já está todo mundo cansado aí também, né? Depois do dia inteiro de trabalho. Tem uns aí dando uma piscadinha, assim. Faz parte, né? Terça-feira aí é cansativo. Basicamente, a expansão do setor de energia hoje é feita pela autoprodução, tá? Antigamente, como é que foi? Tivemos um apagão em 2001. Qual foi o problema do apagão? Não tinha linha de transmissão e não tive geração disponível, porque era um mercado totalmente liberalizado e não teve investimento suficiente. O governo lá, o Lula entrou na época e fez um modelo de leilões. Então o governo dizia, vamos contratar, as distribuidoras contratam através de leilão, independente do preço, o menor preço ganhava. E assim foi feita a expansão do sistema. Com a abertura de mercado para mais gente, os leilões de energia regulada não estão mais acontecendo e quem está expandindo realmente a geração, adicionando mais geração no sistema, são projetos de geração para o Mercado Livre, ou seja, vendendo para consumidores, para comercializadores diretamente, não mais para a distribuidora, e a maioria deles está viabilizando através da autoprodução, onde um gerador vende energia ou faz um contrato com um consumidor para ele ter vantagem de autoprodução e receber a energia desse projeto, às vezes num contrato de 10, 15 anos. Por que os consumidores estão se associando aos geradores? Porque é mais vantajoso. A gente vai ver que vai ter muito desconto financeiro. Não é só porque é bonito, porque é renovável, porque é solar, porque é eólica. É porque afeta no bolso. Então, qual é a diferença da geração distribuída, que talvez alguns de vocês aí que trabalham com solar estão acostumados, né? Para o Mercado Livre. Então, cativo é geração distribuída. Geração distribuída é cativo. Autoprodução a gente separa Mercado Livre. No cativo, o projeto é de até 3 megawatts. No livre, pode ser de qualquer potência. Pode ser de 100K até quantos mega quiser. Custo de adequação da rede. No cativo, se eu conectar um projeto de geração na rede, o custo pode ser parcial. Eu posso ter um custo zerado, a distribuidora pode assumir o custo. Eu vou ter o encargo de responsabilidade da distribuidora e o consumidor pode pagar uma parte. No Mercado Livre, não tem isso aqui, ó. O consumidor tem que bancar o negócio todo. O custo é inteiro dele. A adequação da instalação elétrica interna nos dois casos tem que ter. Não preciso, no cativo, adequar o meu sistema de medição e faturamento. Então, mesmo que eu seja um consumidor cativo e bote uma geração, a medição continua sendo da Celesc. A Celesc, que é dona do medidor, ela tem que assumir esse negócio, ela que vai ter que gerenciar. Agora, se eu fazer um sistema on-grid no Mercado Livre, eu vou ter que trocar o medidor, vou ter que trocar o TC/ITP e os dados de medição vão ser de minha obrigação. Então, lá na CCE, quem vai ter que estar mandando os dados sou eu lá. O meu sistema vai ter que mandar. E se eu não mandar os dados e tiver algum problema, eu posso ser penalizado.
Então, a responsabilidade de todo o sistema de medição é do consumidor, do autoprodutor, né? Então, já de pegada, geralmente aqui, quando a gente está falando de uma subestação acima de 500 kW, né, uma subestação abrigada, só o sistema de medição já vai uns 60, 70 mil reais. Só para fazer isso aqui. Se eu boto que ainda eu posso ter o custo integral de adequação de rede, por isso que muitas vezes quando a gente fala com o pessoal de solar, aquele sistema solar de 200 kW, não vale a pena eu colocar ele on-grid, como eu faço no GD, que eu boto para injetar energia na rede. Por quê? Um sistema de 200 kW aí vai custar quanto, mais ou menos, hoje? Guilherme, mais ou menos. 400 mil. Às vezes, só de largar aqui no custo de adequação e no on-grid, eu já boto mais 150 conto de largada. Então, tem que ver se vale a pena. Como é que geralmente vai valer a pena o on-grid? Vai valer a pena os sistemas grandes, aquele sistema de 1 mega, 2 mega, 3 mega, aí já começa a valer a pena. Por isso que daqui a pouco eu vou falar que a gente faz o quê? O sistema off-grid, aquele que eu não injeto na rede. Aí eu já não preciso me preocupar com isso. No cativo, se eu gerar mais energia que eu consumir, eu deixo de crédito até 5 anos para frente aquela energia de crédito. Posso usar aquela energia que sobrou nos meses seguintes. No Mercado Livre, não. Sobrou energia, preço do mês. Está 60, ganhei 60. Está 500, ganhei 500. Então, eu não tenho crédito para os meses seguintes. Então, não tem essa do sistema aí da geração distribuída. Só que a vantagem é, esses créditos no Mercado Livre, se eu quiser vender para qualquer canto do Brasil, ou como no caso da Inova, gerar no Rio Grande do Sul e usar lá em Manaus, eu posso fazer. Enquanto na geração distribuída, não. Se eu tenho uma usina na Celesc, eu só posso entregar energia na Celesc. Se eu tenho uma usina lá em São Paulo, eu só posso entregar para a mesma distribuidora. E daí eu também não posso vender energia excedente pelo preço que eu quiser. Então eu não posso fazer no cativo uma usina grande e sair vendendo energia como eu quiser. Claro que o pessoal usa os subterfúgios ali de contrato de aluguel e etc, né? Bota a unidade consumidora às vezes no nome de alguém também, né? Então dá para ter alguns jeitos de você comercializar essa energia, mas teoricamente isso não poderia ser feito, então se usa de outras maneiras para fazer isso. E procedimento de conexão, né? Então a gente falou das diferenças básicas, né? Quais são as diferenças dos procedimentos de conexão? Quando eu falo de mercado cativo, eu não preciso pedir nenhuma autorização na ANEEL. Então nem requerimento de autorização, nada. No Mercado Livre, se a usina for acima de 5 mega, eu obrigatoriamente tenho que pedir autorização para a ANEEL. Então esse já é um ponto ali que eu tenho que trabalhar. Em ambos os casos, eu preciso solicitar o orçamento de conexão para a distribuidora, né? Então eu vou, antigamente se chamava solicitação de acesso, né? Vou ter que assinar os contratos com a distribuidora e no Mercado Livre, basicamente, eu tenho que fazer um cadastro na CCE também. Qual é a vantagem do Grid Zero? Eu não preciso registrar essa usina na CCE, eu não preciso mudar o meu sistema de medição e faturamento, porque eu não vou injetar energia na rede, e eu não vou precisar adequar a rede de distribuição. Então, quando eu falo de um sistema solar menor, de menor porte, eu consigo simplesmente botar ele lá, adequar minha proteção. O recomendado é avisar a distribuidora, está no Prodist. Muita gente faz e não avisa, mas pela norma deveria avisar, porque você vai ter um gerador em paralelo com a rede. Mas a ideia é que você não precisa ter custo adicional. A única coisa que vai ter que cuidar é ter um relé de proteção para não deixar essa energia injetar na rede. Então você consegue ter uma vantagem. Qual é a desvantagem? Eu só vou gerar quando eu estiver consumindo. Então, se eventualmente eu botar uma usina solar e eu não trabalhar no domingo, aquela da energia do domingo eu vou estar perdendo. Eu vou estar jogando fora. Então, depende também de empresa para empresa. Mas muitas vezes um sistema solar ali na carga, ele traz ótimos benefícios, porque tudo que eu consumir já vai ser abatido direto da geração, direto na planta. Então pode mudar governo, pode mudar lei, pode mudar ICMS, pode mudar o que for, ninguém tira a energia que está debaixo do teu telhado. Então essa é a vantagem do Grid Zero e projetos na carga. Então o próprio projeto da Inova, aquela energia que ela gera mais e joga para a rede, se mudar a lei de compensação de energia e mudar um monte de coisa, ela tem um problema. Mas aquela energia que ela gera e ela consome debaixo da carga dela, ninguém tira. Pode aumentar imposto, pode mudar a regulação e ela está tranquila. Então essa é a vantagem desses projetos Grid Zero e projetos na carga. E foi esse o caso da Schlumberger Macaé, que foi um projeto que a gente fez e que ganhou prêmios aí de sustentabilidade, né, para uma empresa de serviço de petróleo,
colocou esse sistema no telhado dela, a gente verificou a carga dela, qual era o mínimo que ela consumia, a gente fez um sistema lá de 404 kW pico, né, na modalidade grid zero. Só que a gente verificou a carga dela, qual é o mínimo. Então ela não está perdendo nada de geração, porque a gente trabalhou debaixo da curva de carga dela. Só que ao mesmo tempo eu só consigo abater 10% do consumo. Só que nesse caso é um projeto solar para uma empresa que já compra no Mercado Livre, economiza 30% já no Mercado Livre e a gente está conseguindo economizar mais 10% nessa parcela de energia, né? Então toda essa parcela. E é um investimento que vai se pagar em 5 anos. Então mesmo que é um projeto de Mercado Livre, se paga em 5 anos. Porque ela deixa de contratar energia, não paga encargos e não paga o TUJ. Principalmente lá no Rio de Janeiro a tarifa é bem alta. Então, esse é um tipo de projeto que o pessoal que trabalha com solar aí, deve estar todo mundo antenado, deve estar trabalhando bastante aí, que agora que a AGD deu uma baixada no mercado aí, deve estar todo mundo trabalhando. Novos projetos de energia renovável no Mercado Livre não tem mais o desconto de direito de energia incentivada. Quem conseguiu, conseguiu. Quem não tem autorização, quem não pediu autorização na ANEEL não consegue mais. Então, por isso que há 2 anos atrás tivemos uma corrida de ouro, que a gente chama das outorgas, que tivemos aí 190 gigawatts de energia solar solicitando autorização. Metade desse projeto provavelmente não vai sair, mas o pessoal saiu atrás porque queria autorização para garantir aquele desconto de 50%. Por quê? Se ele garante o desconto de 50%, ele paga menos demanda e a energia dele vale mais, porque quem compra tem um benefício, né? Então, quando a gente fala de novos projetos remotos, às vezes o pessoal vem falar comigo, Rafael, eu tenho um terreno aqui, eu queria fazer uma usina para investir, para vender, para usar como autoprodução para minha indústria remota. A maioria das vezes não vale a pena, porque o custo da demanda impacta muito para a energia solar e você não consegue mais o desconto de energia incentivada, né? Então, por isso que tem que saber dosar o tamanho da planta, mesmo que você faça na sua carga, né? Claro, mas, por exemplo, uma hidrelétrica já é outra questão. A demanda não impacta tanto, porque a hidrelétrica, você tem 1 mega de hidrelétrica, você consegue gerar aí 0,6, 0,7, dependendo do local, né? Enquanto 1 mega de solar vai gerar o quê? 0,25, 0,2, 0,3, né? Então, a demanda impacta muito mais no solar, então a gente teve essa mudança de lei que novos projetos não conseguem mais esse incentivo. Qual é a vantagem, então, de autoprodução? Distribuição. Se for energia renovável, você já pode ter o desconto na demanda. Mas, além disso, você reduz o TUJ. Lá na fatura da Celesc, que você continua pagando, se for na carga, abateu 100% do TUJ. Se for remota, depende do local, mas chega a bater 80% do TUJ. Então, esse já é um ponto. Além da energia que eu não preciso contratar, eu deixo de pagar boa parte da distribuição. Além disso, não pago os encargos. Agora está na faixa de 20, mas quando chegou a 140, quem estava com geração própria e autoprodução, deixou de pagar aqueles encargos e talvez o próprio ERCAP, aquele novo encargo que vai ser criado, também entre com o benefício da autoprodução. E além disso, se você tiver lá debaixo da sua carga, principalmente, você esquece a inflação. Se o preço da energia subir, se o TUJ subiu, se o ICMS saiu de 17% para 25%, se ela for principalmente debaixo da sua carga, você foge dessas questões. Então você tem segurança, né? Você está controlando os seus custos de energia e dominar isso é muito importante, como a gente falou aí, que custo de energia hoje para as indústrias é fundamental para você ser competitivo. Só para ter ideia, aquele benefício do TUJ que eu falei que abate 80% conta remota, boa parte dele é da CDE, Conta de Desenvolvimento Energético. No setor elétrico, todos os subsídios que existem, não é o governo que bota o dinheiro lá, está tudo na nossa tarifa. Então, aquele desconto de energia incentivada, da fonte incentivada, que a empresa de grande porte compra energia incentivada e recebe lá o desconto na demanda, quem paga? Todo mundo que está aqui que paga a tarifa de energia em casa, está pagando lá. Desconto da geração distribuída, né? Que os geradores aí da geração distribuída têm o benefício de ter esse desconto de 1 para 1, todo mundo paga. Conta dos combustíveis dos sistemas isolados, lá na Amazônia tem muitos sistemas isolados que geram com energia diesel, etc. Todo mundo paga. E esse subsídio só vem aumentando. Então, de 18 bi para 40 bi em 23 e agora até metade do ano já foi 30 bilhões. Para ter uma ideia, o investimento de transmissão para os próximos 5 anos deve ser 50 bi. Então, todo ano a gente gasta 5 anos de investimento de transmissão, por exemplo, só em subsídio. Qual é a vantagem? Autoprodutor não participa desse rateio aqui.
Então, você ser um autoprodutor, você não participa desse rateio que está cada vez subindo. E daí, então, vamos falar de um caso prático, né? Chega de falar de teoria, né? Então, vamos lá. Eu sou um consumidor livre, o que eu vou contratar? Eu vou contratar energia convencional. Eu vou pagar energia, TUG, a demanda, ICMS e encargos. Então, esse custo de energia chega a R$ 450 por megawatt-hora. Estou pagando o uso para a Celesc, estou pagando a demanda para a Celesc, estou pagando a energia que eu contratei no mercado aqui, eu botei R$ 200 megawatt-hora, mas vai depender do preço do mercado. Estou pagando os encargos na CCE e, nesse caso, eu estou considerando que ICMS é custo. Vai depender de cada empresa, tem que ver se ICMS é custo ou não. Aqui botei ICMS. Se eu tiver uma usina própria que eu investi, que eu não vou contratar de ninguém, eu vou ter o desconto de 112 para 25 no TUG. Se for energia renovável, sai de 40 para 20 e eu vou pagar um pouco de ICMS nessas partes aqui para a Celesc. Então, a minha vantagem aqui, eu saio de 446 para 53. Eu ganho R$ 392 por megawatt-hora. Pode ser que vale a pena. O que eu vou ter que ver? Qual é o meu investimento? Qual é o meu recurso? Qual é a demanda contratada que eu tenho que pagar na ponta? Qual é o custo de adequação? E aí isso a gente já vai passar. Aqui eu estou considerando que a usina já está paga, pensando só no benefício da energia. Se eu tiver a usina na carga, é melhor ainda. Eu deixo de pagar o 25 de TUG. Eu só vou continuar pagando a demanda para a Celesc igual e eu pago o ICMS sobre essa demanda. Então, abati TUG, energia e encargos. Não paguei nada. Meu desconto, R$ 400 megawatt-hora. Muito bom. O que eu tenho que ver? Qual é o meu investimento, qual é o preço dessa energia no longo prazo, botar isso no fluxo de caixa, fazer a conta. Mas pensando que eu comprei a usina e eu botei lá, depois que eu já paguei, aquele custo é zero. Pode ter uma operação, manutenção, obviamente, né? Vai depender de cada operação, principalmente numa termoelétrica vai ter o custo de combustível e outras coisas. Mas pensando em solar, que ela fica lá paradinha, uma vez por ano, lá 2 vezes por ano tem que dar uma limpada, é quase zero, né? Então eu vou ter esse benefício todo. Aí que vem os outros modelos de negócio. Tem um modelo de autoprodução por equiparação e autoprodução por arrendamento. O que eu faço aqui? Eu não tenho uma usina, mas eu quero ter o benefício que essa galera aqui está tendo. Então o que eu faço? Eu alugo uma usina por o preço de R$ 230 megawatt-hora. Ele me cobra mais caro aqui no mercado. Só que eu tenho o benefício do autoprodutor. De 112 eu passo para 24, a demanda contratada eu não vou pagar, e aqui o desconto dos encargos. Então eu passo aqui para esse benefício que é de R$ 162 megawatt-hora. Então, note, eu não investi na usina, eu só aluguei uma usina. Então eu não precisei botar isso, eu fiz um acordo com o gerador investiu e ele está alugando essa usina para mim. Desde que ela tenha energia incentivada, todas as questões, eu posso arrendar. Para quem que vale a pena arrendamento? Para quem ICMS é custo, porque eu estou pagando mais caro aqui, né? Então eu deixo de pagar ICMS, porque a usina é minha, eu estou jogando, por exemplo, um produto de uma filial para outra filial, eu tenho o direito de não precisar pagar ICMS. Então dessa parte do 230, eu não preciso pagar ICMS. Então para quem ICMS é custo, ou por exemplo, para quem não está conseguindo se creditar de ICMS, às vezes empresas aí de exportação, você pode ter esse benefício. E eu posso ter outro modelo, que é a autoprodução por equiparação. Essa é parecido com arrendamento, só que eu não alugo a usina, eu me torno sócio do empreendimento. Então vai ter uma sociedade, eu me torno sócio, tenho os direitos disso e eu vou assinar também um contrato de energia com esse comercializador, onde nesse caso aqui eu vou pagar R$ 210 megawatt-hora. Qual é a diferença? É que basicamente aqui eu vou ter que pagar ICMS na operação. Se eu me credito do ICMS, essa operação aqui é muito mais vantajosa, porque esses 52 eu consigo abater. Então, nesses dois casos, que é o que a maioria das grandes empresas estão fazendo, eu consigo ter o benefício de autoprodução sem investir muito dinheiro. Nesse caso da equiparação, eu preciso botar um percentual, vai depender do acordo, né? Às vezes 10% do projeto, mas eu não precisei, às vezes, gastar milhões e milhões, eu precisei entrar com uma parcela. Só que esse tipo de negócio não é para todo mundo. Então, empresas aí que gastam 100 mil, 200 mil por mês de energia já não conseguem fazer esse tipo de negócio, ele acaba não sendo viável, os players não têm interesse de fazer. Mas quem já começa a gastar 500 mil por mês de energia, 1 milhão por mês de energia, né? Começa a ter um volume interessante, esses acordos são bem interessantes e é o que está rolando mais no mercado agora. Então, tem que ficar atento se a sua empresa consome bastante energia, se você é engenheiro e trabalha na área,
né? O Guilherme estava até fazendo um curso, né, falando desse tema, é muito importante, porque você consegue economizar aqui, ó. Esse caso é Celesc, tá? Ó. Celesc A4. Então, um consumidor na Celesc que compra energia convencional nessa formato aqui, ela pode chegar a ter um desconto de R$ 162 megawatt-hora. Isso está dando o quê? Se a gente pegar o custo inteiro dele aqui, 20%. Então, às vezes, o cara já está economizando no Mercado Livre 30%. Dele entra nessa modalidade de autoprodução por equiparação e ele economiza mais 20%. Olha só o ganho financeiro que a empresa tem, a competitividade que ela vai ter. Se a energia representa aí 20%, 30% do custo dessa empresa, o quanto ela vai poder vender o seu produto mais barato ou botar lucro no bolso ou crescer, né? Então, é um benefício que a gente consegue bem importante. Para cada distribuidora, para cada condição, para cada preço de energia, vai mudar. Então, por exemplo, aqui na região tem muitas empresas que são conectadas no 138, né? No A2, né? Aqui já muda, porque o TUJ já não é 112. Ah, a empresa tem crédito ICMS, então esse benefício aqui está levando em consideração ICMS, então tem que tirar o ICMS. Então tem que fazer toda uma conta mais avançada, mas certamente vai gerar economia. Então, quando a gente fala de análise financeira de projetos de geração de energia, a gente já começa lá com os benefícios, né? Então, a primeira coisa que eu olho é, qual é o benefício que vai trazer esse projeto? Depois, o tipo de usina, vai ser na carga ou vai ser remota? Qual é a disponibilidade de área que eu tenho? Eu consigo fazer do tamanho que eu estou prevendo isso, né? Quais são os recursos? Se for uma usina termoelétrica, eu tenho biomassa disponível? Ou quanto é que custa essa biomassa? Qual é a minha geração prevista? Porque uma geração solar aqui em Santa Catarina é muito diferente do Nordeste, né? E se eu elevar também esses números de geração para a planilha, aceita tudo. Eu posso botar qualquer coisa e eu consigo viabilizar qualquer projeto dizendo que aqui vai gerar um yield de solar de 2.000 kWh por kWp. Aí eu consigo viabilizar qualquer negócio. Então tem que saber os números que eu vou botar. Contrato de energia existente. Vou botar uma autoprodução. E se eu botar autoprodução e vai ficar sobrando energia do meu contrato? Eu tenho que saber qual é a flexibilidade do meu contrato. Qual é o contrato que eu tenho? Até quando eu tenho esse contrato? CAPEX, né? Usina, conexão, adequação de rede. Quanto é que vai custar todo esse negócio, né? Tipo de investimento. Eu vou pegar investimento próprio, eu vou fazer um financiamento, eu vou pegar de terceiros? Qual vai ser o custo de manutenção? A usina solar tem uma manutenção, mas é pequena, é quase nada. Mas uma usina hidrelétrica já tem outros custos. Uma termoelétrica aí já é uma complexidade bem maior, né? Já precisa ter muita gente operando, já são outros custos. Tem que levar isso em consideração, né? Custo de combustível, operação, demanda, geração. Isso é muito importante, todo mundo esquece. Se eu tenho uma demanda de consumo, onde eu gero, eu também vou ter uma demanda de geração. Então, se eu botar uma usina solar, eu vou ter que pagar lá a potência dela, um uso para a distribuidora. E isso, se eu não botar na conta, impacta. Então, teve um projeto do nosso cliente, aquele mesmo que teve o risco de supermercado, fizeram todas as contas, parecia muito viável. Só que eles esqueceram de botar que o cliente ia ter que pagar a demanda da geração lá na outra ponta. E também botaram os custos de adequação da rede. Só botaram o custo da usina solar e olha, vai dar bom, vai economizar. Quando a gente foi fazer as contas, não fechava. E o pessoal, às vezes, da indústria, por desconhecimento, estava quase fechando esse projeto, achando que era muito bom. Então, tem que levar isso em consideração. Tributação. Eu tenho desconto de ICMS? Não tenho desconto de ICMS? Tenho crédito? Vale a pena? Inflação da energia, encargos e impostos. Aqui a brincadeira é sempre muito interessante, né? Se eu quiser colocar que a energia vai subir 12% ao ano durante os próximos 25 anos, eu também viabilizo qualquer coisa, né? Então, eu tenho que saber como é que eu encargo no futuro. Qual vai ser a inflação da energia? Qual é o preço da energia que eu estou colocando? Qual é a tarifa? Se a gente colocar inflacionando, a planilha aceita tudo. Então, eu faço toda essa análise e vou ter o retorno esperado. Às vezes, o que eu olho? Que eu não vou ter disponibilidade de conexão. Ou, às vezes, eu olho e não fechou. Porque alguma dessas condições aqui não bateu. Às vezes, a disponibilidade diária, às vezes, a questão da demanda de geração, então, eu vou ter que diminuir a carga. Então, vamos lá, eu sou um consumidor, tenho 1 mega de demanda contratado. E eu queria fazer um solar de 3 mega. Talvez empacou porque a demanda de geração está me prejudicando. Então, vamos testar um projeto de 1 mega. O que faz? Volta tudo de novo e faz a rodinha. E vamos fazendo simulação. Tá, e se eu tiver uma geração distribuída? Eu já tenho lá, eu sou um consumidor cativo, eu tenho a geração distribuída. Vale a pena eu migrar? Muitas vezes não vai valer a pena migrar, principalmente se você tem ali quase 100% do seu consumo abatido, né? Tu está abatendo 100% do seu consumo, está pagando só a demanda contratada, aí não vale a pena. Mas às vezes, mesmo você tendo geração distribuída,
você tem uma parcela muito grande que está pagando para a Celesc, 40 mil, 100 mil, 200 mil, né? E aí você pode considerar migrar. A gente tem 2 casos aqui. Esse aqui é o caso da Schlingenwein, é uma empresa lá de Guabiruba também. Ela tem solar, só que mesmo assim ela não estava batendo 100% do seu consumo. E a vantagem ela não tinha muita injeção de energia na rede. Como é uma empresa pequena, o que a gente fez? Optou para ir para o solar grid zero. Ele vai migrar para o Mercado Livre, mas a gente teve que mudar o sistema solar dele para não injetar mais a energia na rede. Então ele não vai se tornar um autoprodutor com injeção de energia na rede. Por quê? Ele não vai precisar mudar o seu sistema de medição e faturamento e não vai precisar fazer adequações na rede. Então ele vai entrar no Mercado Livre, só que ele vai perder toda aquela energia que ele não consumir, né? Que ele gerar e não consumir no mesmo momento. Então, para esses casos de empresas menores com sistemas pequenos, vale a pena você trabalhar pro grid zero. Se ele tivesse muita injeção, vamos supor, ele não trabalha sábado e domingo, ele está com muita injeção de energia na rede, tem que fazer a conta. Porque se ele está injetando energia na rede, hoje no cativo ele tem um crédito. Então vamos supor, a fatura dele deu 20 mil reais. Às vezes a fatura dele está com 20 mil porque ele já tem um crédito de 10 mil reais. Né? Porque já está injetando aquela energia na rede. Se ele fazer esse modelo, aquele 10 mil reais de crédito ele perde. Então você vai estar comparando o Mercado Livre com um valor que ele vai deixar de perder de energia ali e acaba não valendo a pena. Então, geralmente, você consegue fazer isso. A maioria dos solares a gente está migrando como grid zero. Mas temos outro caso que nós estamos migrando uma geração distribuída de hidrelétrica, que tem muito aqui na região, porque a hidrelétrica não estava dando conta de atender 100% da carga. E a empresa, mesmo assim, com uma hidrelétrica de 1 mega, estava gastando 200, 300 mil reais de energia no mercado cativo. Só que lá atrás, por algum motivo, que eu não estava na época, decidiram entrar como geração distribuída. Né? Não sei se talvez a expectativa de geração era bem maior, né? Mas depois foi vendo que valeu a pena migrar para o Mercado Livre, e daí sim, a gente está migrando agora com autoprodutor com injeção de energia na rede. Então, teve que contratar lá e pagar o seu sistema de medição e faturamento, teve que fazer todo o processo, só que naquela parcela que ela está consumindo a rede, ela vai economizar 30%. Então, a gente consegue fazer essa migração de GD para o Mercado Livre, mas tem que saber fazer a conta. Vale a pena ou não vale a pena? Vou para o grid zero ou eu vou com injeção de energia na rede? Tem que levar tudo isso em conta, todos os custos de adequação, porque nesse caso aqui foi gastado 140 mil de adequação da rede, mais uns 70 mil reais de sistema de medição. Se fosse um sistema solar pequeno, a conta não fecha. Mas como é uma usina de 1 mega, o cara está gastando 300, 400 mil, que ele vai economizar lá 100, 200 mil reais por mês de energia no Mercado Livre, aí a conta fecha ali em 1, 2 meses se paga tudo. Então, nos modelos de negócio, pensando naqueles modelos de negócio que a gente falou antes, a gente vai ter o modelo com investimento próprio. Equity, né? Dinheiro. Risco do cliente, ele tem que aportar o dinheiro. Implantação, risco de implantação é dele. Ele pode até contratar uma empresa, EPC lá, mas se não der certo, é dele. Operação, vai ser dele. Ele pode contratar alguém para fazer, mas é tudo do consumidor. Risco ambiental, trabalhista, é tudo dele. Mas ele não vai ter um contrato de energia, só que segurança jurídica também é maior. Né? O negócio é dele, ele não tem contrato com ninguém, ele sabe o que ele faz. Quando a gente vai para os outros modelos de negócio onde o consumidor acaba não investindo, por exemplo, o modelo de consórcio e arrendamento, que basicamente é a mesma coisa, o equity, o investimento, não precisa ser feito por parte do consumidor. Quem vai investir é o gerador. Então, ao mesmo tempo, o risco de implantação não é mais meu, eu só vou entrar no negócio depois que ele estiver implantado. Eu posso fazer um contrato antes e dizer assim, ó, só vou entrar nesse negócio depois que ele estiver pronto. Então, se der problema na implantação, já não é problema mais meu. A operação ambiental e trabalhista, eu entendo que é parcial porque eu vou estar alugando aquilo, eu vou estar contratando uma empresa para operar. Beleza, eu vou tentar alocar todos os riscos num contrato. Mas eu, querendo ou não, como eu estou operando aquilo através de um aluguel, eu tenho um risco, então a gente chama aí de parcial. Só que eu não tenho um PPA, eu vou ter um contrato de aluguel e às vezes eu tenho um contrato de OIM, de operação e manutenção para balancear aquele preço de energia. Né? O pessoal faz muito isso com GD também, né? Esses consórcios e cooperativas aí para ter um desconto. Então, eu tenho um contrato de arrendamento e tenho um contrato de operação e manutenção para balancear. E a segurança jurídica também ela é negocial de passar isso de quem que é o risco. Né? E no contrato de equiparação, aqui eu tenho que entrar com uma parcela nesse contrato, eu vou ter que entrar com 5% do projeto, depende do negócio,
só que todos os riscos de implantação, operação trabalhistas eu consigo passar integralmente para o gerador. Então ele fica bem mais definido, fica bem mais separado de quem é as obrigações. E esses dois modelos de negócio de consórcio e equiparação é o que Nestlé, Vale, as grandes empresas estão batendo forte aí, está todo mundo fazendo no momento. A ideia do modelo de equiparação, o que é? O gerador e o consumidor vão ter um acordo de acionistas com ações ON e PN, assim como na Bolsa, né? Ações ordinárias e preferenciais, com direito a voto ou não, através de uma SPE, que seria a holding aí desse projeto de geração. O consumidor fica com as ações ON, que vai ter direito a ser um autoprodutor e vai receber essa energia. Ele vai pagar para a própria SPE o PPA, que ele vai ter um contrato de energia, como um contrato de energia normal que ele já tem, e o gerador vai receber isso através de dividendos. Então faz toda uma operação de contrato para lá, contrato para cá, tudo isso para quê? Para o consumidor investir o menos possível para ter o benefício da autoprodução. E é isso que o governo está de olho, porque ele está falando, tem muita gente fazendo esse negócio aí e tem menos gente pagando encargos, né? Então talvez quem conseguir entrar o quanto antes tenha os benefícios e se entrar depois que mudar a lei, talvez não consiga mais se beneficiar. Então a gente olha aí, VEG fechou um acordo de autogeração, autoprodução com a 2W, a autoprodução por equiparação no contexto nas mudanças climáticas, ou seja, está incentivando a energia renovável. Enel Brasil fornece energia para Porto Belo, também no modelo de autoprodução aqui por equiparação. Serena Energia fecha acordo com BRK Ambiental. Modelo de PPA para produtores de energia solar permite redução de custo e previsibilidade. Por que é bom para o solar também, para o gerador? Porque de vez ele vender a energia dele a 200, ele vende a 220, né? Fala assim, ó, tu vai ganhar um pouquinho mais, então a minha energia também sai um pouquinho mais cara, né? Então para quem está investindo em geração também é melhor, né? Se consegue vender energia mais cara. Panasonic também. Então é um modelo que começou a bombar aí depois de 2021, 2022. Autoprodução por equiparação é o que está bombando aí no mercado de geração. Só que temos aí a PL 414, que já mudou de nome 1000 vezes, já tem outras leis entrando, que é o marco legal do setor elétrico e pode gerar desafios para a autoprodução. Então, eles estão identificando que muitas empresas estão tentando tirar benefício disso sem realmente investir, sem realmente ter interesse na autoprodução, só fazendo modelo de negócio para receber aquela economia ali de mais 20%, mais 30%, além do Mercado Livre. Então, pode ter uma MP ali, um PL 414, que pode tirar esses benefícios dos autoprodutores, né? Onde eles vão ter que pagar aquela CDE, vão ter que pagar aquele ISS. Então, não se sabe como vai estar isso, então não tem nada definitivo. Esse PL aqui, se eu não me engano, é de 2019, então ele já está rolando há bastante tempo. Então não tem nada aprovado, mas é um risco que sempre fica nessa. E a gente tem que falar, quem é que vai assumir o risco? É o gerador ou o consumidor? Quem é que vai querer assumir essa bronca de se mudar a lei, né? Então tem isso também que tem que ser levado em consideração. Então aqui a gente fala dos detalhes que fazem toda a diferença no momento de autoprodução, que muitas vezes a gente não olha. Custo de conexão. Não é só botar o sistema solar, eu tenho que adequar a rede às vezes. Às vezes eu não vou ter que fazer nada. Mas se a gente tiver só que trocar só um religador lá da Celesc, é 130 mil reais. Então se ela fala assim, ó, tá faltando um religador que tem uma chave fusível aqui no meio até a subestação. Chega a ser 130, 140 mil reais um religador. Custo de adequação do SMF, às vezes é 80, 90 mil reais. Custo de operação e manutenção, usina termoelétrica é caríssima. Demanda geração, balanço, geração e consumo. No Mercado Livre eu não fico com crédito para o mês seguinte. Então se eu botar uma geração muito alta lá solar, que eu não consigo controlar, sobrou, tem que vender pelo preço do mês, eu não vou ter o benefício dos 400 reais o megawatt-hora. Não, se o preço tiver 60, eu vou ter que vender a 60. Então será que não vale a pena fazer um sistema menor e o resto eu comprar no Mercado Livre e ter esse controle ali da minha gestão? Então tem que isso ser levado em consideração. Risco de submercado. Não vou fazer uma usina no Nordeste e jogar para cá, ou vou fazer um contrato de autoprodução por equiparação. O cara está gerando lá no Nordeste e vai entregar energia para mim. E quem que é o risco? Tem que estar no contrato. Ou vai ser meu e eu sei que ele é meu, ou vai ser do gerador e ele tem que assumir isso. Então tem que ficar muito bem definido. ICMS. Tenho crédito ICMS? Eu utilizo o meu crédito ICMS? Às vezes eu me acredito dele, mas ele está um crédito morto lá porque eu não consigo usar, né? Como é que eu faço isso? Eu vou para arrendamento? Ou eu vou para equiparação, eu boto um sistema próprio.
Será que eu não consigo achar um benefício para usar aquele crédito semestre que está sobrando para investir num projeto de geração? Posso buscar uma solução nesse sentido. E, principalmente, dados utilizados em desacordo com a realidade. Se eu colocar que o preço da energia hoje é 230 no longo prazo, eu estou mentindo. O preço hoje que a gente vai ver está ali 140, se a gente for ver convencional, incentivado está 170. Eu botar que a tarifa da Celesc do uso vai aumentar 12% ao ano, porque, sei lá, em 2019 subiu isso aí, não é um dado real, mas eu consigo viabilizar projeto. Ou seja, a planilha aceita qualquer coisa. Então a gente tem que fazer isso da melhor maneira possível para os resultados serem precisos. Então aqui, eu já dei curso de autoprodução basicamente se alguém tiver interesse de fazer um curso de autoprodução, se aprofundar, um curso de 8 horas ou até mais horas, aí 12 horas, eu botei ali no QR Code, se vocês só quiserem se inscrever no formulário, não é inscrição do curso, é só se vocês tiverem interesse, marcar lá, porque tendo uma turma aí de 10, 15, 20 alunos, a gente tem essa possibilidade de abrir o curso, porque daí a gente vai bem mais a fundo, né, pessoal? Aqui, 1 hora e meia, eu nem sei quanto tempo deu aí, eu tô só falando. 1h24. Aí, mais ou menos isso aí que eu estava estipulando aí meia hora, mas só vou falando nem vi, né? Então, fazer um curso maior para entender como é que eu faço o cálculo, onde é que eu pego o TUJ, como é que funcionam os encargos, como é que eu entro na CCE, realmente aprender a fazer essas análises de viabilidade. Então, se alguém tiver interesse, escanear o QR Code ali, se inscrever lá, mas não tem data definida, a ideia é definir ainda no futuro, tá? Aí que tem o pessoal ainda tirando a foto. Tem mais um pouquinho. Só uns finalmente. E daí um caso final que eu gosto de falar assim, mais assim do que eu gosto de fazer, né? Esse é um caso que a gente pegou agora, uma empresa, uma metalúrgica, e que por a gente conseguir tratar isso com cuidado, a gente não é uma comercializadora, eu não quero vender energia para as empresas. Eu gosto de prestar consultoria, olhar os detalhes, cuidar do cliente, realmente ver as empresas crescerem, terem os benefícios do mercado livre com todos os detalhes. E a gente conseguiu um aumento de 2,5 milhões de reais, cerca de 7% na fatura adicional do mercado livre, depois que a gente entrou, só com operação de swap. Ele tinha um contrato de energia convencional, só que a melhor energia para ele era energia incentivada. Só que ele não achava, que ele falou, comprei convencional, tem esse contrato até 2026, não tenho o que fazer. Mas na verdade tem o que fazer. Tu pode trocar energia, fazer essas operações todos os meses, e a gente vai conseguir gerar uma economia adicional. Então muitas vezes, olhar com carinho as contas, não só vender energia e deixar aquele contrato lá, tem contrato até 26, não tem mais o que fazer, dá para economizar mais. Então isso que eu passo para vocês, assim, olhem com carinho, tentam ver, sempre tem uma possibilidade de redução de custo, isso pode fazer todo o diferencial aí para a sua empresa ou na sua consultoria também, vocês engenheiros aí que podem entrar no mercado em breve, tá? Então isso que a gente gosta de fazer e que a gente consegue acrescentar sempre mais para os clientes. Então, no Grugen, o que a gente trabalha? Estratégia, quando é que eu contrato, qual é o menor período de contratação, fazer o acompanhamento de mercado, se está no momento bom, no momento ruim. Tem gente que está entrando agora que o preço subiu, mas eu sei que vai chover agora, que vai vir um período úmido, por que eu vou contratar energia agora? Espera um pouco, eu não quero vender energia para esse cara. O preço deve baixar quando começar a vir as chuvas. Claro, isso tem várias outras análises, mas resumidamente, né? Eficiência, demanda contratada, que a gente vê de empresa grande com problema de demanda contratada que se está no dia a dia não é um negócio complexo, pessoal. E às vezes tu consegue economizar 15, 20, 30 mil reais por mês olhando isso. E a gente faz isso todos os meses. Então você não precisa ter alguém na empresa se preocupando com isso. Então a gente vai estar junto. E auditoria, todos os contratos. A gente já pegou muitos clientes onde empresas faliram, entraram em recuperação judicial, porque a empresa que estava cuidando de energia era a mesma empresa que vendia energia, era a empresa que prestava consultoria, e nesse caso tinha pessoas mal intencionadas, fazendo operações na CCS sem o cliente saber, dizia que faturava para o cliente 200 mil reais de energia, mas entregava na CCE só 180 e pegava aquele tantinho e jogava para o consumidor dele, entregava energia no supermercado e era para ser em outro. Então, tudo isso a gente faz essas operações de auditoria, tá? E todo mundo que está aqui tem empresa, vocês ganharam uma auditoria gratuita, a gente pode fazer uma auditoria gratuita para a sua empresa, pode se inscrever no QR Code, caso alguém tenha interesse, mas também pode pegar o meu contato, meu WhatsApp, meu e-mail, da Andressa também, nosso comercial lá no Grugen. Quem tem interesse também em investir em geração, a gente pode conversar, pode estar junto, fazer uma análise de autoprodução.
quem tem empresa de solar também, ou já tem alguma coisa com geração e quer vender isso para os seus clientes também, a gente está à disposição. A ideia aqui é agregar, espero que eu possa ter ajudado e passar um pouquinho do meu conhecimento nessa hora. E também estou à disposição aí para perguntas aí, se alguém tiver alguma dúvida. Obrigado. Excelente. Às vezes quando não tem pergunta é meio assim, né? Talvez eu falei rápido demais e ninguém entendeu também, né? Vamos lá. Rafael, vamos lá, teria a dada aí. A gente vê investigações de investimento na área solar, né? E você até comentou da vez que quando querendo importar o animal ali, e que o pessoal nos comentou de locação, né? Da usina, né? De comercializar através da locação do equipamento e tal. Talvez tenha um pouco de curiosidade de esclarecer um pouco como isso funciona, tá? E principalmente, existe algum tipo de segurança jurídica num tipo de investimento nessa linha? Sim. Dá para fazer. Qual é a ideia, né? O consumidor, muitas vezes, ele não quer ser um gerador. Ele quer cuidar do negócio dele. Ele quer produzir o fio dele, ele quer produzir a madeira dele, ele quer produzir o negócio dele. Ele não quer trabalhar com energia. E muito menos, às vezes, ele não quer investir naquilo, porque ele não tem conhecimento. Então, o que faz? O gerador vai lá. Esse tipo de investimento de arrendamento, principalmente do aluguel, pode ser inclusive na carga do cliente também, né? Pode ser na própria planta. O investidor vai lá, o gerador, faz investimento, bota a planta, está tudo pronto, conectado. Ele pega essa planta e aluga para o consumidor. Então fica no mesmo CNPJ do consumidor aquele ativo e ele pode jogar aquela energia para a sua unidade consumidora e ter aqueles benefícios que a gente falou da autoprodução. Então, basicamente, ele não implanta, ele não opera. Então, ele vai ter um contrato de arrendamento, de aluguel, por 10 anos, 15 anos, seja lá qual for o acordo, e um contrato de operação e manutenção. Então, alguém opera, alguém implantou, alguém investiu, e o consumidor só paga mensalmente esse aluguel, essa operação. Então, para quem quer investir em solar, pode ser muito interessante. Então, isso pode ser feito até na carga do consumidor. Só que daí, na carga do consumidor, tu vai ter alguns riscos, né, como gerador, né? Porque daí o teu ativo vai estar no terreno do cara, né? Daí, às vezes, pode ser o cara falando, agora ninguém mais entra aqui, eu não tiro teu ativo. Mas nada impede de eu botar um solar no telhado da empresa e falar, tu me paga por mês, né? Fazer a conta. Então, mais ou menos essa é a ideia, né? Qual é a tua visão nos próximos anos sobre a oferta de aparelho de energia, o SFA do solar que está tendo ali no mercado em relação às outras? Hoje, por exemplo, eu até fiz uma reunião antes de vir para cá com uma empresa que a gente estava desenvolvendo um projeto de 190 mega de solar para vender energia. Só que tem tanto projeto de solar que está muita concorrência agora, esses projetos de grande porte, pensando em mercado livre, né? Porque o projeto que vira no mercado livre são geralmente projetos acima de 30 mega, são os projetos maiores. Hoje tem muita oferta de energia. Então o Brasil é um país que falta consumo, por incrível que pareça. Não sai mais projetos porque falta consumo. Só que quando a gente olha que está vindo hidrogênio verde, aqui ó, é muito projeto de hidrogênio verde que está vindo para o Brasil por causa da energia barata e também dos data centers ali com inteligência artificial, eu acredito que daqui a 1, 2, 3 anos, quando esse projeto começar a entrar tudo, a demanda vai subir e daí vai faltar projeto. Só que a questão é que daí aqueles projetos de energia incentivada não existem mais, né? Vai ser sem desconto, né? Vai ser sem benefício. Então, a energia solar vai concorrer com a eólica. Energia solar e eólica estão sempre pau a pau ali, né? Só que a hidrelétrica estava perdendo bastante. Talvez com essa queda do desconto, agora talvez a hidrelétrica também comece a entrar na briga de novo. Mas eu vejo assim, hoje temos uma sobreoferta, tanto que se a gente for olhar ano passado, quando choveu muito, daí tinha muita energia hidrelétrica, mas com as solares que entrou, o preço estava no mínimo. Tu nem conseguia viabilizar novos projetos, até parou um pouco de sair projeto por causa disso, né? Por isso que o pessoal foi para a autoprodução. Então, eu entendo que agora não está tão bom, mas daqui a 1, 2 anos, conforme a demanda vai aumentando, esses preços tendem a subir. E essa demanda seria basicamente quanto? Eu acredito que o hidrogênio e data center. Claro que assim, se o país crescer, o PIB crescer, vai junto.
Só que aí a gente depende de várias outras coisas. Daí a gente começa a falar mais de uma visão econômica, né? Se o governo é bom, se a indústria vai, né? Então tem muitos outros assuntos. Então vai depender também do país estar forte, do PIB crescer para crescer o consumo. E claro, chuva, né? Se chover menos, tem menos hidrelétrica gerando, aí também vai precisar de energia de outras fontes, né? Mais alguém, pessoal? Tranquilo, é isso aí então, né? Se alguém tiver alguma dúvida também, às vezes quiser me chamar no privado depois, né? Tá com vergonha de falar aí, a gente pode conversar também. E eu estou à disposição aí para ajudar quem precisa aí, seja no Mercado Livre, quem já tem empresa no Mercado Livre, a gente pode fazer essa avaliação gratuita e também quem quer investir em geração, autoprodução. Beleza? Valeu, obrigado.